Olá, pessoal, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim! Você trabalha com alfabetização e quer descobrir as melhores dicas para desenvolver o processo? Então fica aqui comigo que você vai descobrir. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixar o joinha, compartilhar. Me segue também lá no Instagram, @neuropprialda. Vou deixar o link aqui embaixo também para ficar mais fácil para vocês, ok? Eu me chamo Rialda Teles, eu sou professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e trabalho com o processo de aprendizagem há bastante tempo. E sempre tenho como meta trabalhar com o método fônico, defender o método fônico e colocar o método fônico para frente, pois é um método comprovado cientificamente. E se você quiser saber um pouco mais sobre o método fônico, como aplicar o passo a passo, eu tenho o curso, vou deixar o link aqui na caixa de informações, ok? Mas enfim, quando a gente começa a trabalhar com a alfabetização, ou até mesmo a gente, mesmo tendo um tempo maior com o processo de alfabetização, mas que a gente se depara com um momento em que tenta de tudo, mas o processo não flui. O que será que está acontecendo? O que acontece com as crianças? Então, muitas vezes a gente não sabe por onde começar, o que fazer para desenvolver. Muitas vezes a gente pensa que é somente falar as letras, o nome das letras, depois fazer a junção aí do nome da letra com outro nome da letra e falar a sílaba. Mas não é bem assim. Porque se a gente for analisar, a gente aprende com a junção dos sons e não com a junção das sílabas. E para trabalhar esses sons, o que a gente precisa fazer? Nada melhor que antes de começar o processo de ensinar o som da letra, trabalhar todos os sons, trabalhar essa consciência dos sons. E como a gente pode fazer isso? E eu vou passar algumas diquinhas agora mesmo. Então, vamos lá. Então, a primeira dica, você vai fazer uma lista de palavras, com palavras iguais e palavras diferentes, mas que são parecidas. Por exemplo, tia, dia, a criança vai ter que identificar se elas são iguais ou diferentes. Vai ter um momento em que eu vou falar, repetir a palavra, né? Maio, maio. Aí ela vai dizer iguais. Tia, dia, diferentes. Posso fazer também com palavras que não existem. Por exemplo, fó, vó. São iguais? Ele vai dizer não e ainda pode falar. O fó não é nome de nada, não existe nada específico com esse nome fó. Olha que atividade simples e bacana de fazer. Nessa segunda atividade, você vai produzir algumas frases com alguns errinhos e a criança terá que identificar que erro é esse. Por exemplo, a menina tomou sorvete de carne. Aí ele vai ter que identificar que carne, não existe um sorvete de carne. Mamãe assou o bolo na geladeira. Essa é uma frase bem comum que a gente trabalha bastante. Também terá que identificar que não se assa um bolo na geladeira. E a gente vai misturar também com frases verdadeiras. E aí ele vai ter que identificar, não, nessa não teve nada de errado, nessa tem isso de erro. Isso trabalha muito a parte auditiva, a gente já começa a compreender se a criança já tem essa noção auditiva. E é coisa simples de fazer, não precisa de material nenhum. Você só precisa elaborar essa lista. E isso a gente tem em casa, não é mesmo? Tem na escola, não tem como você dizer que não pode fazer. Outra atividade bacana e que eu já até tenho algumas atividades aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo também, que são atividades para trabalhar som inicial da palavra, som mediano e som final. São atividades que auxiliam muito no processo de estimulação auditiva. A quarta diquinha é trabalhar com sons do corpo, pode ser também com sons de animais. E como que a gente pode fazer isso? Pode pegar um celular, um tablet, um computador, mas a criança não vai olhar a imagem. Você vai pegar os sons do corpo humano e vai pedir que a criança identifique que som é aquele. O som da barriga roncando de fome, o som de alguém andando, o som de alguém espirrando, de alguém tossindo, esses sons que o nosso corpo faz. Isso também é muito bom para o estímulo auditivo.
Essa é uma outra atividade simples. Tudo que você vai precisar também é de um papel e uma caneta para escrever algumas frases. E a criança terá, depois que você falar as duas frases, a criança terá que dizer a última palavra de cada frase. Você começa com uma frase, depois com duas frases, depois com três, e assim sucessivamente. Por exemplo, a menina tomou água. Aí assim que você termina, a criança terá que falar água, com uma frase. Aí eu posso continuar. A menina tomou água, o meu sapato molhou. Aí a criança vai falar água, molhou. E aí você vai adicionando novas frases, dependendo do nível de cada criança. Se ela conseguiu com duas frases, tenta com três. Se ela conseguiu com três, tenta com quatro. Isso são treinos. E quanto mais treinar, melhor ficará, não é mesmo? E a nossa última diquinha, mas não menos importante, é a história. Você vai contar pequenas histórias, histórias curtinhas, e depois fará perguntas para a criança a respeito da história, para ver se ela realmente compreendeu, para ver se ela tem essa compreensão auditiva. Então, olha que bacana, coisa simples. Pratique aí e me conte aqui se deu certo e qual a dica que você pode me informar, que eu também gosto muito de receber dicas para que eu possa aplicar também. Nada melhor que trocarmos experiências, não é mesmo, gente? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, deixar o joinha, compartilhar, que ajuda muito o projeto, ok?